pessoal! Estamos de volta aqui no nosso canal e hoje nós vamos falar sobre um assunto que eu particularmente gosto bastante, que é a análise sintática, sobre as orações subordinadas substantivas. E se você estiver gostando dos nossos vídeos, não se esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no nosso canal. Caso vocês tenham alguma dúvida sobre esse tema ou sobre um outro assunto, deixe nos comentários para que nos próximos vídeos nós possamos falar sobre o tema. Então vamos iniciar nossa aula? Bom, nós sabemos que as orações subordinadas, pessoal, elas podem ser substantivas, adverbiais e adjetivas. Hoje nós vamos estudar as orações subordinadas substantivas. Por que elas recebem esse nome? Porque elas têm o valor de um substantivo na oração. Bom, as orações subordinadas podem ser de 6 tipos: subjetiva, objetiva direta, objetiva indireta, completiva nominal, predicativa e apositiva. Bom, então vamos para alguns exemplos das orações substantivas subjetivas, que têm o valor de sujeito da oração. Quando é que nós temos uma oração subjetiva, pessoal? É o seguinte: toda vez que nós tivermos um verbo de ligação mais um predicativo, vai ser marca de uma oração subjetiva. Então, vamos lá? Aqui, como exemplo, eu coloquei o verbo de ligação ser, que pode estar tanto no presente, como no passado ou no futuro. Mais um predicativo. O que é o predicativo? É uma palavra que serve para dar uma característica. Então, vamos observar a frase: é útil que você estude. Nós temos nessa frase quantos verbos, pessoal? Vamos lá observar quais são os verbos que nós temos. Nós temos o verbo que é uma forma do verbo ser, e nós temos o verbo estude, que é uma forma do verbo estudar. Se eu tenho 2 verbos, eu vou ter quantas orações? Eu vou ter 2 orações. Onde vai terminar a primeira oração, que é chamada de oração principal? Uma dica: vamos colocar uma barrinha aqui, porque a oração principal vai terminar antes da conjunção subordinativa que. Nós vamos circular a conjunção subordinativa. Esse que é uma conjunção subordinativa que vai dar início à oração subordinada substantiva. Então, onde vai terminar a oração principal? Vai terminar em é útil. O que é que nós temos aqui? Nós temos o verbo que é um verbo de ligação, está na terceira pessoa do presente, e nós temos um predicativo, útil, que é uma palavra que serve para dar uma característica. Se na oração principal eu tenho um verbo de ligação mais um predicativo, é sinal que a oração que vem depois vai ser substantiva, subjetiva. Então, vamos para a próxima. Nós temos aqui na próxima oração: é conveniente que aprendamos o assunto. Quantas orações nós temos nesse período? Vamos observar os verbos. Nós temos o verbo e nós temos o verbo, a forma verbal aprendamos, que é uma forma do verbo aprender. Onde vai terminar a oração principal? Antes da conjunção subordinativa que. Então, a oração principal vai terminar em é conveniente. Nós temos verbo de ligação, mais conveniente, um predicativo. Significa que a oração que vem depois é uma oração subordinada substantiva, subjetiva, que aprendamos o assunto. Então, ok, gente? Tá entendido? Vamos passar para a próxima. Nós temos: foi necessário que você comparecesse à reunião. Quais são os verbos que nós temos presentes nesse período? Nós temos foi, que é uma forma do verbo ser, e nós temos o verbo comparecer. 2 verbos significa que nós temos 2 orações. Onde vai terminar a primeira oração, que é a oração principal? Antes da conjunção que. Então, vai ficar
foi necessário, que é a oração principal. O que é que nós temos nessa oração principal, gente? Nós temos o verbo ser, foi, que está no pretérito perfeito, mais o predicativo necessário. Significa que a segunda oração, que você comparecesse à reunião, tem o valor de sujeito da oração principal. Então, ela é substantiva subjetiva. Vamos para a próxima oração. Será fundamental que esteja presente na reunião. Aí eu coloquei o verbo ser, só que para diferenciar do presente é e do pretérito perfeito foi, eu coloquei no futuro do presente. Será fundamental que esteja presente na reunião. Então, aqui nós vamos analisar onde termina a oração principal e quais são os verbos. Vamos lá? Nós temos os verbos será, que é uma forma do verbo ser, e nós temos o verbo esteja, que é uma forma do verbo estar. Onde é que vai terminar a oração principal? Antes da conjunção que será fundamental. Então, eu tenho verbo de ligação mais predicativo. A oração que vem depois é chamada de subjetiva. Oração subordinada, substantiva, subjetiva. Ok, vamos para a próxima. Ainda continuando com as orações substantivas subjetivas, nós temos também os verbos unipessoais. Pelo próprio nome, são verbos que apresentam apenas uma pessoa, estão na terceira pessoa do singular. O verbo constar, consta, convir, convém, parecer, parece. Então, nós temos nos exemplos, convém que você chegue cedo. Quando nós colocamos convém que você chegue cedo, vamos analisar aqui, nós temos os verbos convir e nós temos o verbo chegar. Onde vai terminar a oração principal? Antes da conjunção que. Professora, mas ficou muito pequena essa oração? Não tem problema, gente, justamente porque ela precisa o quê? De um complemento. Por isso que ela é oração subordinada. O que convém? Que você chegue cedo, vai ter o valor de sujeito da oração principal. Mas será que eu vou confundir com verbo transitivo direto, gente? Convém o quê? Não, essa outra oração não tem valor de objeto direto. Vamos lembrar que esse verbo convém, ele está na terceira pessoa do singular e ele não fez referência a um sujeito antes. Significa o quê? Que o sujeito deste verbo convém está na oração subordinada. O que convém? Que você chegue cedo. Então, verbo na terceira pessoa do singular, sem ter sido feita referência a nenhum sujeito, significa que o sujeito está na oração subordinada. Então, nós temos aí uma oração subordinada subjetiva. E a próxima frase, nós temos o verbo constar. Consta que você foi aprovado. Então, vamos ver quais são os verbos que aparecem. Verbo constar e nós temos o verbo ser, que está no pretérito perfeito, foi. Onde termina a oração principal, pessoal? Constar, antes da conjunção que. O que consta? Que você foi aprovado. Então, verbo na terceira pessoa do singular, a oração que vem depois, que é a oração subordinada, vai ter o valor de um sujeito. Nós temos também oração subordinada substantiva subjetiva quando o verbo está na terceira pessoa do singular, mais uma partícula apassivadora, se. A partícula apassivadora é aquele pronomezinho se colocado depois do verbo. Então, vamos lá? Exemplo. Sabe-se que você passou de ano. Nós temos aí quais verbos, pessoal? Vamos identificar os verbos. Nós temos o verbo saber e nós temos o verbo passar. Então, nós temos duas orações. Onde vai terminar a oração principal? Vai terminar antes da conjunção subordinativa que. Sabe-se, verbo na terceira pessoa do singular, acompanhada da partícula apassivadora se. Então, o que é que nós temos aí? Sabe-se. O que é que se sabe? Que você passou de ano, vai ter o valor de sujeito. Quando nós tivermos um verbo na terceira pessoa do singular
acompanhada da partícula passivadora se, a segunda oração vai ter o valor de um sujeito. Vamos para o próximo exemplo. Nós temos: espera-se que Helena passe no concurso. Quais são os verbos que existem nessa frase? Nós temos o verbo esperar e nós temos o verbo passar, duas orações. Onde vai terminar a primeira oração? Antes da conjunção que. E nós temos na oração principal um verbo na terceira pessoa do singular, acompanhada da partícula se. O que se espera? Vai ser o sujeito da oração principal, que Helena passe no concurso, vai ter o valor de sujeito dessa oração. Muito bem, vamos passar agora para a objetiva direta, que tem o valor de um objeto direto. O que é o objeto direto? É aquele complemento que serve para completar o sentido de um verbo transitivo direto. Então, vamos analisar a frase: eu quero que minha família seja feliz. Quais são os verbos que nós temos nessa frase? Nós temos o verbo querer, eu quero, e nós temos o verbo ser, seja. Onde vai terminar a oração principal? Antes da conjunção que. Muito bem. Vamos analisar logo todas as frases, depois nós voltamos para ver cada uma. Nós esperávamos que você chegasse cedo. Qual é o verbo dessa frase, gente? Nós temos o verbo esperar e nós temos o verbo chegar, que também está indicando uma ação. Onde vai terminar a oração principal? Antes da conjunção subordinativa que. Nós verificamos se todos estavam na reunião. Aí vocês vão observar que houve uma pequena mudança. No lugar do que, nós colocamos uma outra conjunção, que é a conjunção subordinativa se, mas que passa a ter o mesmo valor e a mesma função. Então, onde vai terminar a oração principal? Primeiro, vamos identificar os verbos. Nós temos os verbos verificar e nós temos o verbo estar, estavam, que pertence ao verbo estar. A oração principal vai terminar antes da conjunção. Se eu não tenho a conjunção que, então vai terminar antes da conjunção se. Pessoal, todos esses verbos, vamos observar aí na oração principal: eu quero, nós esperávamos, nós verificamos. Todos esses verbos precisam de complemento. Que complemento é esse? Complemento de um verbo transitivo direto. Eu quero. Quem quer alguma coisa. Quem espera alguma coisa. E nós verificamos o quê? Quem verifica alguma coisa. Então, todos esses verbos são transitivos diretos. Se eles precisam de complemento, esse complemento, que é essa segunda oração, vai ser objetiva direta, porque vai ter o valor de um objeto direto. O que é objeto direto? É o complemento do verbo transitivo direto, que nós sabemos que é quando o verbo precisa de um complemento sem o auxílio da preposição. Basta nós lembrarmos. Quais são as perguntas que nós fazemos ao verbo transitivo direto? O que ou quem? A resposta vai ser o objeto direto. Se a resposta é toda uma oração, então essa oração vai ser o objeto direto, oração objetiva direta. Continuando, nós temos as orações substantivas objetivas indiretas, que têm o valor de um objeto indireto. Então, vamos lá analisar a primeira frase. O professor insistia para que os alunos estudassem. Vamos identificar primeiramente os verbos dessa frase? Nós temos o verbo insistir, que está indicando uma ação, e nós temos a ação de estudar. Onde vai terminar a primeira oração, pessoal?
O professor insistia. Aqui nós temos a presença de uma preposição. Por quê? Porque esse verbo insistia precisa de um complemento com preposição. Ele é um verbo transitivo indireto. Quem insiste, insiste para alguma coisa ou insiste em alguma coisa. Então, o professor insistia. Para o quê? O professor insistia, vai ser a oração principal. Quando essa conjunção vier acompanhada de uma preposição, pessoal, a preposição vai ficar na mesma oração da conjunção. Então, nós temos o professor insistia, quem insistia em quê? Ou insistia para quê? Para que os alunos estudassem. Então, aqui nós temos a conjunção que, como essa conjunção apareceu acompanhada da preposição, a preposição aparece e fica na mesma oração subordinada, objetiva indireta. Faz parte do objeto indireto. Agora vamos para a segunda frase. O Brasil precisa de que haja um maior investimento para uma educação de qualidade. Nessa frase, nós temos o verbo precisar e nós temos o verbo haver, para que haja. Onde vai terminar a primeira oração? Eu falei para vocês que a oração principal termina antes da conjunção que. E quando essa conjunção vier acompanhada de uma preposição, a preposição vai ficar na mesma oração que ela. Então, o Brasil precisa. Quem precisa, precisa de alguma coisa. Então, precisa é um verbo transitivo indireto. O Brasil precisa de quê? É uma oração, não é isso? Nós temos um verbo transitivo indireto. Então, a oração subordinada vai ter o valor de um objeto indireto, porque vai estar completando o verbo transitivo indireto. Por isso que essa oração aqui, substantiva, vai ser objetiva indireta. Vamos para a próxima. Nós temos Carlos me convenceu de que eu estava enganada. Quais são os verbos desta oração? Nós temos o verbo convenceu, que pertence ao verbo convencer, e a forma verbal estava, que pertence ao verbo estar, que é um verbo de ligação aí. Está ligando a uma característica. Quem é o sujeito aí dessa oração? Carlos me convenceu. Então, onde vai terminar a oração principal? Antes da conjunção que. Só que quando esse que vier acompanhado da preposição, essa preposição vai ficar na mesma oração. Então, vamos lá? Carlos me convenceu. Quem convence, convence alguém de alguma coisa. Então, convenceu de quê? Verbo transitivo indireto. Se esse verbo é transitivo indireto, o complemento dele vai ser o objeto indireto. Então, toda essa oração de que eu estava enganada vai ter o valor de que, pessoal? De um objeto indireto. Nós temos também a oração substantiva completiva nominal. O que é essa oração completiva nominal? Simplesmente ela tem o valor de um complemento nominal. Nós estudamos o objeto direto e o indireto, que são complementos verbais. Agora nós vamos estudar o complemento nominal. Então vamos lá? Complemento nominal, pelo próprio nome, nós já sabemos, serve para completar o sentido do nome. Tenha certeza de que você é uma pessoa muito querida. Vamos observar logo os verbos para a gente poder encontrar, não é, aí a chave da questão, para saber o que é que está precisando de complemento. Nós temos o verbo ter, tenha. Tenha o quê? Certeza. Então, já está completando o sentido do verbo ter. Eu já sei que não se trata de objeto direto. Tenha certeza. Tenha o quê? Certeza. E cadê o outro verbo? De que você é, nós temos o verbo é, que é uma forma do verbo ser, na terceira pessoa do presente. De que você é uma pessoa muito querida. Onde é que vai terminar a oração principal, gente? Aqui eu já estou enxergando uma conjunção que. E essa conjunção está acompanhada de uma preposição, que eu sei que vocês vão memorizar quais são as preposições. Então, tenha certeza. Tenha certeza, fechou aí a oração principal. Vai terminar
antes da conjunção. E essa conjunção vem acompanhada da preposição, então, claro que a preposição vai ficar lá na oração subordinada. Tenha certeza. Tenha certeza de quê? Quem tem certeza de alguma coisa. Então, nós temos aqui certeza, se trata de um nome que precisa de complemento. Tenha certeza. Eu tenho certeza de quê? De que você é uma pessoa muito querida. Se certeza precisa de complemento, porque quem tem certeza de alguma coisa, essa oração vai se tratar de um complemento nominal. Então, nós fechamos aí e descobrimos que a palavra que está precisando de um complemento é o substantivo certeza. Continuando, pessoal, nós temos a frase: tenho medo de que as pessoas não compreendam a minha atitude. Quais são os verbos que nós temos aqui nessa frase? Eu tenho o verbo ter e nós temos também o verbo compreender, que indica uma ação. Quem tem medo. Então, medo eu já sei que está completando o sentido do verbo ter. Eu tenho medo. Onde é que vai terminar a oração principal? Antes da conjunção que. E eu já sei que esse que está acompanhado da preposição de, então a oração principal vai terminar antes da preposição. Eu tenho medo. Quem tem medo de alguma coisa. E medo é um substantivo que precisa de complemento. Se medo é um substantivo, é um nome que precisa de complemento, significa que a próxima oração vai ter o valor de complemento nominal. Vamos para a próxima. Temos esperança de que o ser humano se preocupe mais com o próximo. Nós temos o verbo temos, forma do verbo ter, e nós temos o verbo preocupar, não é? Se preocupe, que é uma forma do verbo preocupar. E temos esperança. Esperança é um nome. Quem tem esperança de alguma coisa. Onde é que vai terminar essa oração principal? Eu já sei que a oração principal vai terminar antes da conjunção que, e esse que está acompanhado do de. Então, a oração principal vai terminar em esperança. Temos esperança, é o nome. Esperança de quê? De que o ser humano se preocupe mais com o próximo. Vai completar o sentido do nome, então vai ter o valor de um complemento nominal. Oração substantiva, completiva, nominal. Então, vamos ver agora a oração substantiva predicativa. A oração predicativa, ela tem o valor de um predicativo, que é uma característica que nós atribuímos ao sujeito da oração. E uma dica, pessoal, a oração predicativa, ela sempre termina, na oração predicativa, a oração principal sempre termina em um verbo de ligação. Quais são os verbos de ligação? Principalmente é o verbo ser, não é? Na maioria das vezes vai aparecer o verbo ser. Então, o problema é, terminou a oração principal e a oração subordinada vai começar na conjunção que. O problema é que notícias falsas se espalham rapidamente. Nós temos o verbo de ligação é e nós temos o verbo, a forma verbal espalham, que é uma forma do verbo espalhar. E a oração principal terminou em quê? Em um verbo de ligação, que eu falei para vocês, que é uma marca da oração substantiva predicativa. Vamos para o próximo? O importante é que estudamos português todos os dias. O que é que nós temos aí? Quais são os verbos? Nós temos os verbos que é uma forma do verbo ser, e nós temos o verbo estudar. Onde vai terminar a oração principal? No verbo de ligação, porque a oração predicativa, ela termina em um verbo de ligação. O importante é. Então, nós temos aqui, a oração principal termina no verbo de ligação, o importante é. E a oração substantiva predicativa vai começar na conjunção que. O importante é, terminou no verbo de ligação. Está aqui, verbo de ligação. Toda oração predicativa, pessoal, termina em um verbo de ligação. A oração que vem depois vai ser a oração predicativa. O problema é, o importante é, o fundamental é que nós estudemos e por aí vai. A positiva.
Na oração substantiva apositiva, nós temos o valor de um aposto. O que é o aposto? É aquele termo, é aquela expressão que serve para esclarecer, para especificar algo que já foi dito. Então, nós temos na frase: tenho um sonho. Tenho um sonho. Que sonho é esse? Ver minha família feliz. Observem. Tenho um sonho, ver minha família feliz. Ele explicou, especificou que sonho é esse. E na oração apositiva, nós vamos observar que a oração principal, na maioria das vezes, vai terminar em 2 pontos. Tenho um sonho, 2 pontos. Então, o que vem depois vai ser apositiva. Vamos para a próxima. Aqui ele não colocou o que? Ele não colocou uma conjunção que, mas nós poderíamos desenvolver. Tenho um sonho que é ver minha família feliz. Poderia também ficar dessa forma, gente. Esse era meu receio. Que receio era esse? 2 pontos. Que você fosse embora. Então, aqui nós já temos a conjunção que você fosse embora, ele está explicando qual era o receio que ele tinha. E nós temos a presença dos 2 pontos que facilita a oração substantiva positiva. Na próxima frase nós temos: esse era meu segredo. Depois do segredo, 2 pontos. Esse era meu segredo, 2 pontos. Que segredo era esse? Que soubessem da minha timidez. Então, ele está explicando, especificando que segredo era esse. E nós temos a presença dos 2 pontos, que facilita a separação da oração principal e faz com que a gente já identifique de cara a oração substantiva apositiva. Então, nós estamos finalizando a nossa aula por aqui, pessoal. Se vocês gostaram do nosso assunto, não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no nosso canal e colocar os comentários caso tenham ainda alguma dúvida. Tchau, tchau e até nossa próxima aula.